Boa noite. Vamos já começar a nossa live. Ok, pessoal, então, boa noite a todos e a todas. Vamos começar agora, em poucos minutos, segundos, a nossa live que tem como tema Encarnação nos Diferentes Mundos. Para quem não me conhece, eu sou a Larissa Ferreira. E hoje nós teremos uma convidada muito especial que já ela vai estar aqui conosco. É o que, Ana? Adriana. Sim, tá. Que já vai estar aqui conosco, que é Tereza Raquel, que já se juntou aqui a nós no bate-papo e já a gente começa, né? De antemão, eu gostaria de dar alguns avisos preliminares, ok? Tereza já entra. Que toda quarta-feira, nós temos o Evangelho no Lar, tá certo? Com Soraya Vieira, das 19 horas. Então, toda quarta-feira da semana, a gente tem esse compromisso também aqui na Casa Espírita, ok? Nós temos... Olá, querida, seja bem-vinda. Olá. Boa noite. É belezura demais, né, minha gente? Vamos lá. Domingo também nós temos as nossas lives, né, que como a gente já vai começar agora, de hoje. Nós pedimos também aos nossos colegas, nossos amigos simpáticos da doutrina espírita, que curtam a nossa página no Instagram, também curtam lá, se inscrevam lá na nossa página no YouTube, ok? E essa live de hoje, ela vai estar disponível também no canal do YouTube a partir da terça-feira, tá certo? Vai ficar gravado. E aí, boa noite, Bia. Sejam bem-vindas, minhas amigas. Muitas amigas nossas aqui. E essa live vai ficar gravada lá no canal do YouTube também, certo? Na próxima semana, a live da próxima semana é com a nossa querida Lili, certo? Lili Souza. E o tema vai ser... Reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras, ok? E aí Lili vai estar conosco aqui a partir da semana que vem, tá certo? De antemão, mais uma vez eu gostaria de agradecer e apresentar Tereza Raquel. Para quem não conhece, ela é trabalhadora da nossa Casa Espírita também, estudante e trabalhadora da nossa Casa Espírita. E dentro do GER, dentro do Grupo Espírita Renascer, nós temos um grupo de estudos chamado ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, certo? Esse grupo, ele é a porta de entrada para as pessoas que querem conhecer a doutrina espírita, certo? Então, é em torno de uns 2 anos de curso, certo? Com 3 apostilas, em que a gente passa a entender a doutrina um pouquinho mais, ok? Quando esse curso finaliza, que é o ESG, que é a primeira etapa desses estudos, a gente vai para um segundo módulo de estudos, um segundo estilo de estudos, na verdade, que é o EAD, Estudo Avançado da Doutrina Espírita. Esse grupo qual eu e Tereza Raquel, assim como outros colegas nossos, que também vão participar aqui dos nossos encontros, certo? Comigo. Eles vão debater conosco aqui temas também relacionados ao Espiritismo, ok? Então, esse grupo de estudos, o EAD, nós temos várias pessoas que já saíram do ESG, né, que já têm um conhecimento extremamente avançado no que diz respeito à doutrina espírita, e eu também faço parte desse grupo, e assim nós debatemos coletivamente todo sábado os nossos conhecimentos da doutrina, porque conhecer a doutrina a gente nunca conhece 100%, porque nós estamos sempre em evolução, né? Quer dar boas-vindas? Raquel, dá boa noite. Boa noite, gente. Eu sou Tereza, mas eu sou conhecida no GE como Raquel. Eu sou, por incrível que pareça, que menos fala no EAD. Eu sou a primeira que está aqui falando com vocês. Então é uma honra muito grande. Muito bem, mais uma vez, seja bem-vinda, certo? E aí, antes da gente começar o nosso debate, olá, Laura, bem-vinda.
E aí a gente vai só fazer não é nenhuma oração, são algumas perguntas e respostas para a gente começar a debater o nosso tema de hoje, que é sobre encarnação nos diferentes mundos, um tema extremamente desafiador, difícil de se debater, porque a gente ainda tem a resistência de determinadas pessoas em não acreditar na vida em outros planetas, não é verdade? Então, isso para a gente da doutrina espírita já é um ponto superado. Nós entendemos que nós não somos os únicos nesse universo complexo. Seria muita ignorância, então seria muita arrogância nossa, melhor palavra dizendo, nós acharmos que somos os únicos escolhidos em todo esse universo lindo feito por Deus, né? Então, por isso nós escolhemos, olá Anderson, muitos alunos, Lívia, muitos alunos nossos, sou professora da graduação e do mestrado, gente, na UERN, certo? Então nós temos, quando eu falo meus alunos aí sempre, né, tem essa galera que aparece aí com a gente. E aí nós trouxemos essa pequena reflexão aqui que fala da reencarnação, certo? Que são algumas perguntas e respostas para a gente começar o nosso debate. E aí a primeira pergunta é assim: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba por depurar-se, né? Como ela acaba por depurar-se, por melhorar-se, certo? Suportando a prova de uma nova existência, certo? A gente sempre para a gente que é espírita, as encarnações, as vidas corpóreas que nós temos são sempre grandes desafios que nós temos que superar as nossas provações, né? Como a alma realiza essa nova existência? É por meio da transformação do espírito? Depurando-se, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso lhe é necessária a prova na vida material. E por fim, a alma passa, pois, por várias existências corpóreas? Aí vem dizer, sim, todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem ao contrário pretendem manter-vos na ignorância, que eles próprios já se encontram, esse é o desejo. E nós encarnamos apenas em uma orbe, né, em apenas um globo, um planeta? Não, certo? E aí é o nosso tema de hoje, já adentrando para o nosso tema de hoje, que é sobre encarnação nos diferentes mundos, ok? Para a gente fazer esse nosso estudo de hoje, eu e Tereza Raquel fizemos uma proposta de sumário, certo? Que aí a gente eu começo apresentando as linhas gerais, né, do que significa, como são os mundos, e aí depois a gente vai para uns exemplos bem bacanas que a Raquel trouxe para a gente, ok? Então, o nosso sumário é o seguinte: diferentes categorias dos mundos habitados, a gente vai classificar minimamente esses mundos, ok? Inclusive o nosso, que tipo de mundo é esse que nós vivemos, tá certo? Como o espírito reencarna nos diferentes mundos, certo? Como é que ele vai e vem de um mundo para o outro? Essa é a nossa primeira questão. Uma breve contextualização da classe e ordem dos espíritos, que foi inclusive um tema de debate do nosso encontro do mês passado aqui. Quem esteve comigo vai se lembrar quando a gente fazer essa reprise. Teremos também as características dos mundos por ordem evolutiva, em diferentes bibliografias. Então, Raquel, muito estudiosa, né? Ela trouxe para a gente vários exemplos bacanas aí de como a gente reencarna em mundos diferentes e como se situa, qual é a classificação planetária no que diz respeito à evolução dos mundos da nossa Via Láctea, certo? E aí, um pouquinho sobre a constituição física dos mundos, tá certo? Bom, primeiramente eu gostaria de deixar todos à vontade, bem-vindo Chico Fernandes que chegou aí, Chico Melodia, né? Raquel, também sinta-se à vontade quando você quiser fazer alguma menção, certo? Você pode ficar à vontade. Bom, pessoal, primeiramente, para que a gente comece o nosso debate, é importante a gente entender que os mundos, nós habitamos em mundos que têm escalas, ou seja, tem qualidades, tem tipos, tem categorias, na verdade, é o melhor nome falando, né?
os mundos em que nós vivemos, eles têm categorias, eles são categorizados perante a lei universal, tá certo? Então, nós temos basicamente 5 tipos de planetas, certo? Que dentre os milhares, né, milhões de planetas, nós não sabemos, né, que o universo é composto, mas todos eles se agrupam em 5 grandes categorias, certo? A primeira categoria são os mundos primitivos. A segunda categoria, mundos de provas e expiações, que o planeta Terra entra nesse contexto. A terceira categoria são os mundos de regeneração, que é uma nova categoria que o planeta Terra está pleiteando a entrar, a depender das nossas escolhas, né, e da nossa capacidade de melhor regeneração daqui para frente, desse mundo em transição que nós estamos passando. Uma quarta categoria chamada mundos ditosos ou felizes, certo? Que são para espíritos mais evoluídos. E, por fim, o top dos tops do mundo, né? Que são os mundos celestiais ou divinos, que aí são mundos habitados exclusivamente por espíritos evangélicos, né? Espíritos angélicos que chegaram a níveis de evolução muito altos, ok? Então, vamos lá, vamos começando pelos mundos primitivos. Então, quer dizer, Larissa, que nós temos 5 grandes categorias e que todo mundo no universo, né, todo planeta no universo vai se enquadrar uma delas? Sim, a depender da vibração dos habitantes daquele determinado planeta, correto? Então, brevemente falando sobre isso, o mundo de provas e expiações, os mundos primitivos, perdão, que é o mais baixo nível, né, da categoria dos planetas, ele é composto por pessoas com raças extremamente selvagens, certo? Por nações bárbaras, que inclusive habitam ainda entre nós, mesmo nós no planeta Terra, por exemplo, sendo um mundo de provas e expiações, mas não significa dizer que há uma mistura, né, evolutiva dos seus habitantes, até porque uma coletividade de espíritos, por exemplo, um determinado povo de determinado país, que é um pouco mais avançado, ele ajuda a avançar coletividades de espíritos mais primitivos que ainda habitam naquele determinado planeta, certo? Mas, na essência, os mundos primitivos, eles basicamente são habitados por pessoas, né, por espíritos bárbaros, né, pessoas muito bárbaras, em que tem geralmente uma forma humana extremamente grotesca, certo? Aí eu me lembro muito, quem gosta de Senhor dos Anéis, né, eu me lembro muito daqueles monstros, né, dos mundos inferiores lá do Senhor dos Anéis. Então, mostra ali muito preliminarmente, é claro que a gente está fazendo uma alusão às artes, mas as artes, elas partem muito um pouco da realidade da qual nós acreditamos, né? Então, os mundos primitivos, eles de fato são habitados por pessoas com uma vestimenta corpórea extremamente grotesca ainda, né, sem nenhuma beleza. E os seus instintos, a força bruta, os seus instintos de sobrevivência, de autoconservação, é o que vai mandar, é o que vai reger esse tipo de sociedade, né? Então, não tem nenhum tipo de desenvolvimento, na verdade, o desenvolvimento intelectual é extremamente pequeno, né? E qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência ainda é muito pequeno, né? Porque eles ainda são habitantes em que a máxima para a sua vida ainda é a autoconservação, a autopreservação, né? Então, a busca pela reprodução e a busca pela alimentação ainda e da proteção fazem a base do comportamento dessas pessoas dos mundos primitivos, certo? Aí vocês vão perceber, nossa, Larissa, como tem gente ainda mais ou menos nesse nível, né? No nosso planeta Terra. Sim, mas não significa dizer, né, que nós não podemos também avançar essas coletividades de espíritos que ainda estão precisando evoluir mais. Bom, no mundo de provas e expiações, como é o nosso planeta Terra, nós não estamos mais não somos mais aqueles seres grotescos, certo, dos mundos primitivos, mas nós ainda temos
a maldade reinando ainda no nosso planeta, né? Então, por isso que a gente vê tanta atrocidade no nosso planeta Terra, porque ainda há domínio do mal, certo? Então, o principal objetivo das encarnações feitas em mundos de provas e expiações é a necessidade de corrigir as faltas cometidas, né, os equívocos cometidos em encarnações anteriores, no sentido da gente se depurar paulatinamente e se adequar às leis universais que regem o universo como todo, certo? E aí, nesses mundos de provas e expiações, nós começamos também com os primeiros trabalhos mais elaborados para o desenvolvimento da tecnologia, para o desenvolvimento da ciência, como também para o desenvolvimento dos nossos sentimentos, né? Também nós temos os mundos, e aí a terceira categoria de mundo, que são os mundos de regeneração, né, ou os mundos regeneradores, são aqueles mundos em que, na verdade, é uma transição, certo? Dos mundos de provas e expiações para os planetas felizes, para os mundos felizes. Nós, da doutrina espírita, nós espíritas acreditamos que o planeta Terra iniciou esse processo, essa etapa de regeneração, sendo inclusive os movimentos epidêmicos, certo? Alguns avisos para que a sociedade terrestre ela comece a se repensar, a se reinventar, para entrar em uma nova trajetória de contar a sua própria história, certo? Então, nós espíritas acreditamos que a Terra já está entrando no processo para se adequar a um mundo de provas e expiações, e os espíritos que aqui estão encarnados, que não conseguirem se adequar a essa realidade, eles vão ser banidos para outros mundos de provas e expiações, certo? Para que lá eles continuem a melhorar o que eles não conseguiram melhorar a priori, certo? Eles buscam aqui também, olá Alcídia, boa noite, eles buscam também se libertar nos mundos de regeneração, das paixões desordenadas, se isentar mais do orgulho, da inveja, da tortura e do ódio, que ainda são características muito nossas, né? Moradores de planetas de provas e expiações, ok? Contudo, nos mundos de regeneração, a felicidade ainda não é perfeita, mas nós buscamos a felicidade. O quarto mundo, que é a quarta categoria de mundo, são os mundos ditosos ou felizes, certo? Que nós temos uma forma corpórea muito mais suave, muito mais embelezada, né? Muito mais purificada, certo? É uma evolução moral e intelectual também muito mais avançada, certo? Do que os mundos de regeneração, certo? O corpo, né, a nossa matéria física, nesses mundos felizes, não é mais aquela matéria grotesca, né? Ela não é mais sujeita às vicissitudes, ou seja, está subordinada às doenças, às deteriorações, né? Isso eu estou toda enrolada, né, para falar. E nós temos também sentidos mais apurados, nos 5 sentidos, né, adicionados a outros sentidos do nosso corpo, né? Nós temos eles muito mais apurados nesses mundos ditosos ou felizes. Nós temos também a locomoção, nossa locomoção ela vai ser bem mais leve, bem mais suave, quase mesmo no sentido de volitação. Volitação que é aquela forma de como os espíritos eles andam, né, que é quase que flutuando pela superfície, né? Por quê? Porque o corpo já não é mais denso, certo? Então, nesses mundos ditosos e felizes, como a nossa matéria é extremamente etérea, né, o nosso corpo é muito mais fininho, né, muito mais espiritual do que material, a gente acaba desenvolvendo mais essas habilidades. Inclusive na nossa própria forma de comunicação, que nós conseguimos nos comunicar de forma muito mais pela telepatia, né, pela transmissão de pensamento do que pela própria verbalização. Então, é uma outra categoria de mundo que nós estamos trabalhando no sentido de se auto-melhorar para poder
habitar um dia esses mundos felizes. E por fim, os mundos celestiais, que são os mundos... Olá, Elvira chegando aí também. Por fim, os nossos... Soraya, querida Soraya. E por fim, os mundos celestiais, que são os mundos divinos, que são aqueles mundos, aqueles planetas habitados por espíritos puros, né? São espíritos que já passaram por todas as etapas de melhoria, né? de depuração da sua própria existência. E são espíritos que conduzem, inclusive, juntamente com Deus, né? Eles são os grandes responsáveis, juntamente com a ordem universal, de manter, na verdade, essa ordem universal e fazer as leis divinas acontecerem em prol da harmonia do universo, certo? Então, olá, Lili. Então, são mundos em que os espíritos que habitam nesses planetas são de escola extremamente elevado, certo? Mas eles não ficam lá vendo as coisas do mundo acontecer, né? Eles não ficam acomodados e presos a esses planetas, certo? Eles estão andando pelo universo, fazendo com que a ordem celestial, a ordem divina aconteça, né? Faça-se acontecer. Então, muito preliminarmente, pessoal, nós fizemos uma caracterização geral de como esses planetas são categorizados, certo? E lá na frente também, Raquel vai dar para a gente alguns exemplos, né, de como nós daqui da Via Láctea, os planetas que compõem a nossa pequena Via Láctea, eles se comportam, né, dentro dessas categorias, ok? E aí, vocês podem perguntar assim, como o espírito reencarna nos diferentes mundos? O que é que eu, hoje, habitante do planeta Terra, posso fazer? Como eu vim parar aqui no planeta Terra? Ou então, como eu vou parar em outro mundo? Como eu vou reencarnar em outro mundo, certo? Então, antes de tudo, é importante a gente saber que todo habitante daquele determinado planeta está lá porque ele deve estar lá, né? Porque o nível de evolução do espírito está de acordo com o nível de evolução daquele determinado planeta. Por quê? Porque ele precisa passar pelas provações que aquele determinado planeta tem para que ele próprio possa melhorar, ele enquanto indivíduo, né? Então, para ver como nós estamos ainda numa categoria muito baixa ainda da evolução, nós estamos ainda no segundo nível de categoria, que diz respeito a um planeta de provas e expiações, né? Então, nós precisamos melhorar muito ainda para chegar a melhorar ainda enquanto ser humano, certo? Então, nós habitamos aqui porque nós encontraremos aqui as provações e expiações, né? Expiações que são aquelas provações mais difíceis, né? Necessárias para a gente melhor evoluir, melhor se depurar para poder passar para planetas mais avançados, ok? Então, o espírito ele vai estagiar o tempo necessário para que aquele planeta não tenha mais os elementos necessários para que aquele espírito precise para passar para o outro planeta, né? Então, eu vou estagiar aqui no planeta Terra o tempo que for necessário para que aqui eu devo aprender tudo o que eu tenho que aprender para poder passar para um planeta mais evoluído. Se eu não conseguir me melhorar com as provações impostas no planeta Terra, eu vou para um outro planeta, também de provas e expiações, ou seja, na mesma categoria do planeta Terra, para que lá eu, em outras condições de vida, em outras condições corpóreas, talvez eu aprenda o que eu não aprendi aqui no planeta Terra. E assim, caso eu passe por supere essas minhas provações, assim eu vou poder ir para um planeta de regeneração, né? Então, ver acontecer esse planeta de regeneração naquele planeta o qual eu habito, certo? Contudo, pessoal, seres mais adiantados do que nós podem reencarnar junto conosco, por isso que Jesus Cristo veio, né? Jesus Cristo, como também vários outros espíritos extremamente evoluídos, né, que os católicos chamam de santos, que na verdade, para nós espíritas, são realmente santos, são seres extremamente evoluídos, que vieram no sentido de missão,
para nos ajudar a evoluir nesse planeta Terra, no planeta qual nós vivemos. Não que eles precisassem reencarnar aqui, né? Eles não têm mais nada para aprender aqui. Pelo contrário, eles têm a ensinar aos habitantes daqui. Por isso que muitos espíritos de Skol, né, muito mais elevado do que nós, habitantes do mundo de provas e expiações, convivem conosco para nos ajudar a melhorar, certo? Como São Luís, no caso, né? Como São Luís, né, Raquel? O que mais? Vários outros que nós temos, né? Porque a prova, na verdade, deles é de amor e não mais de dor como as nossas, não é? Então, por isso, eles impulsionam o nosso progresso moral como científico, na maioria das vezes. Exatamente, né? São Luís, São Paulo, né? Então, vários outros espíritos que convivem conosco para que a gente possa, pelo exemplo deles, nos melhorar, né? E assim melhorar as nossas coletividades também, né? É importante a gente entender também que quando nós melhoramos o suficiente para poder habitar um planeta mais evoluído, ou então da mesma categoria do nosso, a gente nunca retroage, certo? Se eu estou hoje no mundo de provas e expiações, então é porque eu não preciso mais retroagir, voltar a viver em um mundo primitivo, certo? A não ser por questões de missões, né? Como nós já falamos anteriormente, certo? Então, quando nós fazemos essa transição de um planeta para o outro, nós levamos conosco a nossa inteligência. Por quê? Porque a inteligência e todo o conhecimento adquirido com todas as reencarnações que nós tivemos. Porque nós acreditamos que não é o cérebro que mantém a nossa inteligência, não é ele o armazenador, certo? O grande armazenador da nossa inteligência, na verdade, é a nossa mente. E a mente, ela é espiritual, né? Ela não é corpórea. O nosso cérebro, ele só é uma acomodação material para dar vazão, né? Para dar condições a essa complexidade que é a nossa mente espiritual, certo? O cérebro fica, a matéria fica, mas a mente nos acompanha. Por isso que os espíritos, da mesma forma como os planetas, eles vão evoluir da mesma forma porque eles refletem a nossa própria evolução, tá certo? E também é comum, pessoal, que coletividades de espíritos passem de planetas para o outro, certo? Então, eu faço parte de um grupamento de espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, né? Que na verdade é a nossa família espiritual, né? São aqueles espíritos que nós temos extremamente grandes afinidades, certo? Então, é normal também que, por eu compor essa coletividade de espíritos, eu, juntamente com ela, eu avance para outros planetas, certo? Então, eu não faço essa transição necessariamente sozinha. É muito comum, inclusive, quando nós habitamos, quando nós formos habitar outros planetas, nós irmos em grupamentos, né? Porque nós fazemos parte de uma família espiritual, que são pessoas do mesmo tom vibratório do meu, né? E assim nós vamos juntos, até porque é mais fácil você se habitar quando se está entre os seus, né? Habitar em mundos novos quando você também está entre os seus, quando você reconhece os seus também. Então, essa transição para os mundos, ela se dá tanto individualmente quanto coletivamente, né? Inclusive tem a própria teoria dos exilados de capela, que eu acho que talvez já seja até uma dica de uma próxima palestra que a gente possa trabalhar, né? Falando de uma coletividade de espíritos que veio habitar a Terra e assim nos melhorar, certo? Então, isso vai ser possível também, certo? E à medida, pessoal, que o espírito ele vai evoluindo, ele vai diminuindo a sua densidade da matéria, né? Então, por isso que quanto mais inferior o mundo, mais grotesco é o nosso corpo, né? Aquela camada densa, aquela camada física grossa mesmo, que é importante para fazer, inclusive como mecanismo de defesa e de conservação
daquele próprio espírito ali encarnado, para que ele possa ter condições físicas para sobreviver a mundos extremamente rudes. Como a gente vai evoluindo e como os planetas evoluem também, obviamente o nosso corpo ele vai evoluindo de acordo com esses mundos que nós vamos habitando, que são mais elevados. Então, os nossos corpos físicos eles vão deixando de ser mais grosseiros para se tornar mais etéreos, né? mais sutis, certo? E aí, Raquel vai trabalhar um pouquinho com a gente também, como é que a gente pode categorizar esses mundos, como é que a gente categoriza esses planetas, da mesma forma como eles correspondem também às nossas próprias categorias enquanto a nossa classificação de espírito, né? Que tipo de espírito eu sou? Será que eu sou espírito ainda voltado para o mal? Eu sou um espírito já voltado para o bem? Né? E aí a gente vai dialogando, né, Raquel? Uhum. Para a gente compreender um pouquinho sobre essa evolução dos mundos, a gente precisa relembrar um pouco da palestra antiga de Larissa, que são as ordens e classes dos espíritos, né? A primeira ordem, que são a dos espíritos puros, são os que já alcançaram a perfeição. A segunda ordem, que são dos espíritos bons, são aqui o predomínio do espírito é mais importante do que o predomínio da matéria em si. E o desejo de fazer o bem é constante. Já a terceira ordem, que são dos espíritos imperfeitos, a matéria predomina sobre o espírito, onde ainda há ignorância, orgulho, hipocrisia, maledicência, paixões, tantas outras coisas que você também já mencionou. Exato. Com relação à nossa Via Láctea, né, da nossa galáxia, como os cientistas classificam os planetas, as ordens deles, não significa a ordem que a gente classifica evolutivamente. Mas antes de a gente saber um pouquinho dessas ordens, a gente precisa retornar ao livro dos Espíritos de Allan Kardec, onde a questão 35, em que ele pergunta: o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Então os espíritos nos respondem: não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos. Já a questão 50... Nós compreendemos, né, Raquel, que é o fluido cósmico universal, né, que ele está compondo todos os espaços, né, matéria primeira das coisas, né? Talvez a gente ainda não tenha descoberto vidas em outros planetas também, porque nossa tecnologia não é tão avançada quanto a deles, e também porque nós estamos muito densos ainda dentro da matéria, nosso espírito. Já a questão 55, ele pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Então os espíritos nos respondem: sim, e o homem da Terra está longe de ser, como crê o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Eu me lembro que uma vez eu assisti a uma palestra sobre vida em outros mundos de um professor que tinha PhD sobre isso, e eu questionei isso. Eu disse que havia vida em outros mundos e ele ficou um pouco constrangido. Bravo comigo, na verdade. Porque eu teimei com ele, né, na frente de várias pessoas. Então, assim, acreditar que só a gente ocupa um único ponto no universo seria pôr em dúvida toda a sabedoria de Deus. Porque Deus não faz nada inútil. Ele faria um planeta, um mundo só para a gente ficar observando, olhando para o céu ou vendo pelos nossos telescópios? Não, né? Justamente. E a gente, com a inteligência tão limitada que a gente ainda tem na Terra, né? Será
que o universo seria só para o nosso gosto, né? Isso. Então, as ordens dos planetas se classificam assim, do mais avançado para o menor, né? Segundo Allan Kardec, na Revista Espírita de 1858, do mês de março, que é Júpiter. Em segundo vem Urano e Netuno. Júpiter, o mais evoluído, né? Isso, em primeiro lugar. Em terceiro, Lua e Vênus. Em quarto, Mercúrio e Saturno. Em quinto, Terra. E em sexto, Marte. Então, assim, tratando em ordem crescente desses planetas até chegarmos em Júpiter. Segundo Kardec, através dos espíritos, eles supõem que Marte seja um planeta menos evoluído do que o nosso. Por que eu digo que supõe? Porque quando ele afirma isso, ele coloca uma nota de rodapé na revista em que ele não impõe essa condição a Marte. Então, ele só supõe que Marte seja inferior ao nosso planeta ainda e que ocupa a última classe dos espíritos. Mas que não é uma opinião concreta, né? Em todos os pensadores, isso. Raquel? Não, não é. Para outros pensadores, pessoal da doutrina espírita, né, existem outras concepções de Marte ser um pouco mais evoluído, inclusive, não como Allan Kardec diz, né, Raquel? Isso. Marte ocuparia a terceira ordem dos espíritos imperfeitos, no caso, e a nona classe, pela suposição de Kardec. E a Terra viria logo em seguida, porque nós teríamos espíritos de todas as classes da terceira ordem, mas também teríamos espíritos da segunda classe, para impulsionar o nosso progresso moral, intelectual, científico. Exato. E em seguida vem Mercúrio e Saturno, no mesmo grau de elevação. Nesses planetas há mais espíritos bons da segunda ordem do que da terceira. Então, assim, a civilização deles, a ordem social é mais perfeita. Não existe mais tanto egoísmo quanto existe no nosso planeta, também não existe mais tanto orgulho ou hipocrisia, no caso. E assim, as condições para eles serem felizes é muito maiores. Em seguida, vem a Lua e vem Vênus, no caso, né? Eles se encontram quase que no mesmo grau de Mercúrio e de Saturno. Mas eles ainda são mais elevados porque possuem mais espíritos da segunda ordem. Excelente. E também, Raquel, só um adendo na sua fala, nós, seres humanos, nós acreditamos que caso nós chegássemos a esses outros planetas, nós encontraríamos ali seres necessariamente iguais a gente, quando na verdade não é assim, né? Não. Isso vai variar de acordo com a densidade da atmosfera do próprio planeta, né, o qual aqueles habitantes estão vivendo, e ali o corpo está totalmente adequado à densidade físico, material e espiritual, né, como você diz, das categorias dos mundos, de acordo com com a situação que ele está, né? Depois, mais elevado ainda um pouco, vem Juno e Urano. Nele há uma maior elevação de espíritos da segunda ordem, que são os espíritos bons. Mas eles ainda são falíveis nesse sentido. Então, assim, eles são infinitamente mais felizes que nós na Terra, em razão de não se defender-se um contra os outros, ou de não travarem mais lutas, ou de não sofrerem as mesmas tribulações que a gente, né? Eu falei de Juno e Urano, mas quem é Juno? Juno, ele foi descoberto em
1804, na verdade, né? E na época de Kardec, ele era considerado um planeta. Ele só foi deixado de considerar um planeta no final de 1850. Ele passou a ser considerado um planeta menor, ou um asteroide. Mas hoje a ciência não gosta mais de usar o termo de planeta menor, então o atribui como um asteroide. Perfeito. Da mesma forma como Plutão caiu, né? Plutão não é mais considerado um planeta, e isso mostra o próprio desenvolvimento da ciência, da astronomia na classificação dos mundos, né? Mas no que diz respeito à matéria, certo? Não significa dizer que não existiram, que lá não existem habitantes, né? E chegando no planeta mais elevado, segundo a Revista Espírita, de 1858, que é Júpiter, todos os habitantes de Júpiter pertencem à segunda ordem, que é a ordem dos espíritos bons. E além de pertencer à segunda ordem, eles pertencem à primeira categoria, que são a dos espíritos superiores. Todos. Então, assim, a legislação lá é muito mais simples. Quem faz as leis de lá são Deus. É Deus, na verdade, né? E não há um pensamento de mal, de maledicência, de orgulho, de egoísmo, de nada mais nesse planeta. Perfeito. Passando para as características do mundo, a gente precisa voltar de novo ao Livro dos Espíritos, em que você também já mencionou isso, que na questão 56, Kardec pergunta qual a constituição física dos diferentes globos. Não, ele pergunta, a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Então os espíritos respondem que não, eles não se assemelham de modo algum. E Emmanuel, em o livro O Consolador, ele esclarece a Chico que nas expressões físicas, semelhante e analogia à nossa é impossível em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo. Passando para as características dos planetas, a gente vai falar de Marte, Saturno e Júpiter. Marte era considerado o menos adiantado. Houve uma suposição de Kardec, né? Isso. Da terceira classe. Mas nas psicografias que Chico fez de Humberto de Campos e de sua mãe, ele mostra outra realidade completamente diferente. No livro Novas Mensagens do Espírito Humberto de Campos, por Chico Xavier, que foi publicado em 1940, Humberto nos diz que, dentro da atmosfera marciana, nós experimentamos uma extraordinária sensação de leveza. Ele nos diz também que a forma física desses habitantes é diferente da nossa. São envolvidos por uma aura profunda de tranquilidade, não apresentando expressões psicológicas de inquietação, diferentemente de nós. Eles não conhecem a guerra, e nenhum flagelo social. As pátrias ali não recebem o tributo do sangue ou da morte dos seus filhos, mas são departamentos econômicos e órgãos educativos administrados por instituições justas e sábias. Perfeito. Eles não se alimentam mais das vísceras dos nossos irmãos inferiores, eles não são mais carnívoros. E na sua atmosfera, eles demonstram alta tecnologia, pois possuem, Humberto nos diz o seguinte, possuem espessas aglomerações de vapor d'água criada por máquinas poderosas da ciência marciana
a fim de que sejam supridas as deficiências do líquido nas regiões mais pobres e mais afastadas do largo sistema de canais, que ali coloca os grandes oceanos polares em contínua comunicação uns com os outros. Os nossos vizinhos, eles se sentem muito incomodados por nós, por nossas vibrações que ainda são muito baixas, né? Extremamente densas, né? Isso, eles se sentem muito incomodados por isso, pelos nossos pensamentos. Inclusive, a tecnologia deles consegue sentir a nossa atmosfera psíquica, como também consegue sentir a atmosfera psíquica deles, que tentam adentrar dentro nela, né? Eles nos observam, nos estudam, como muita gente tem essa curiosidade, né? Eles tentam se comunicar conosco, mesmo que a gente não entenda. Já ouvi vários relatos, né? Justamente, na verdade, a gente ainda não tem o desenvolvimento tecnológico para essa comunicação. Isso. Então, não é de hoje que grandes grupos, né, da tecnologia, da inteligência, dos grupos militares de vários países já constataram muitas vezes a visita desses seres, mas são informações que não são divulgadas porque a gente não divulga aquilo que a gente não sabe e aquilo que a gente não controla, né? Então, as nações, elas não podem divulgar determinadas informações que eles não sabem minimamente como lidar, né? Então, está aí a resposta, né? O fruto da nossa ignorância de ainda não ter o aparato técnico, científico para poder saber lidar com esses novos seres, né? Isso. Mas, entretanto, eles vibram positivamente por nós, pelo nosso progresso, eles torcem pelo nosso progresso. É tanto que no livro de Crônicas de Além Túmulo, de Humberto de Campos, também ele relata isso. No capítulo 24, A Paz e a Verdade, onde nos 2 primeiros parágrafos a gente entende o seguinte: os grandes espíritos que, sob a tutela amorosa de Jesus, dirigem os destinos da humanidade, reuniram-se há pouco nos planos da erraticidade para discutirem o método de se estabelecer o reino da paz na face da terra. A essa assembleia de sábios das coisas espirituais e divinas compareceram anciões da sociedade de Marte, estudiosos de Saturno, cientistas e apóstolos de Júpiter e outros representantes da vida do nosso sistema solar. Esse trecho em específico vem depois da Primeira Guerra Mundial, em que a gente vivenciou. E os espíritos superiores estavam tentando estabelecer a paz entre a guerra, só que no decorrer do capítulo a gente percebe que o mundo está num período entre guerras porque foi psicografado isso em 1937, a Segunda Guerra Mundial estourava em 1939. 39, exatamente. O mundo estava se armando para isso. Exatamente, estava no entre-guerra, né? Isso. E no livro da mãe de Chico Xavier, de Maria João de Deus, de Cartas de uma Morte, aliás, foi o primeiro livro que eu me interessei por esse tema quando eu estudei o ESD, por indicação de Vilene, é claro. Maria nos diz que a paz é uma vibração permanente no pensamento das criaturas de Marte também. E ela nos descreve como é sua característica física. Ela nos diz: vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos irmãos terrícolas, mas, além dos braços, tinham ao longo das espáduas ligeiras protuberâncias, à guisa de asas que lhe prodigalizavam interessantes faculdades volitivas. Ou seja, a vida em Marte é mais aérea, tanto pela sua condição física, que lhe permite volitar,
quanto pela sua tecnologia, que Humberto de Campos nos relata também em seu capítulo. E a humanidade de Marte, ela afirma ao filho dela que a humanidade de Marte evoluiu muito mais rapidamente do que a nossa, a da Terra. E que, desde os prodromos da formação dos seus núcleos sociais, nunca precisou destruir para viver. Os habitantes de Marte não sabem o que é uma guerra, por exemplo. Já chegando em Saturno, ele é aquele planeta que tem mais espíritos da segunda ordem, espíritos bons, né? Do que espíritos da terceira. E a gente se baseia também pelos relatos de Maria João de Deus, da mãe de Chico Xavier, do livro Cartas de uma Morta, em que ela diz o seguinte, que notou seres estranhos, ela os achou bizarros, achava até parecido com monstrinhos, porque a fisionomia era diferente. Achava eles feinhos, mas eles possuíam membranas que pareciam asas, que davam uma faculdade a eles volutiva. Então eles volitavam à vontade por todos os cantos, assim. A saúde em Saturno, ela é muito mais duradoura, em primeiro lugar devido às questões climáticas, pois as estações duram mais que 7 anos consecutivos, né? E não existem mais doenças incuráveis nesse planeta. E chegando a certa idade, os saturninos, eles ouvem os espíritos, pelos irmãos de outras esferas, e conhecem todas as combinações fluídicas requeridas ao seu bem-estar, e a eletricidade e a mecânica não têm para eles segredos, sabendo utilizar-lhes as forças com plena consciência das suas possibilidades. Então, assim, a mediunidade para eles é generalizada e é algo completamente natural já. Perfeito. O intercâmbio, a noção do mundo espiritual para ele já é muito mais clara, né? Porque o intercâmbio é mais direto, não é isso, Raquel? Isso. A justiça e a verdade, como para a gente ainda é um mito, para eles não é mais. E a fé e a ciência andam juntas em acordo. E os trabalhos são menos intensos, menos árduos, então assim eles podem se dedicar mais ao que concerne à espiritualidade deles. A morte, como você já falou, no início não existe, para eles é uma asa libertadora, porque eles têm plena ciência de que tudo o que ocorre ao espírito liberto. Mas lembrando que eles ainda não são tão perfeitos, eles ainda são falíveis. Já chegando em Júpiter, a gente encontra relatos de Júpiter na Revista Espírita de 1858 também. Em Júpiter só possuem espíritos da segunda ordem, espíritos bons. E da primeira classe, que são os espíritos superiores, né? Então, não existe mais um pensamento do mal. Com relação ao corpo deles, dos seus habitantes, ele é mais ou menos como o nosso, é mais bem estruturado, é menos material, menos denso, possui mais leveza, e são grandes. Imagina um homem grande aqui na Terra, maior, assim, em estatura, aí você eleva mais um pouquinho, aí você chega num habitante de Júpiter. Os habitantes de Júpiter. São maiores em estatura. Então, assim, a matéria do corpo de seus habitantes, ela é como um véu sobre uma estátua, onde é possível se ver o espírito. Eles são espíritos bons, então não tem mais por que a matéria esconder suas falhas, né?
Não existe mais o motivo. A matéria, na verdade, ela é um molde para o espírito deles que são belos. Eles deslizam facilmente pelo solo, volitam, e após a sua morte, a matéria se dispersa. Não é necessário a decomposição como ocorre conosco. Sua alimentação não é carnívora. Ela vem a partir de emanações nutritivas que aspiram. Nem seus animais também são carnívoros. A duração de sua vida é entre 300 a 500 anos. Baita vida, né? Um vidão. A infância dura apenas alguns meses, mas o conhecimento que eles possuem não como é que eu posso dizer, restringido nem retirado durante a infância ou a sua velhice, mais. Exato, porque são espíritos, à medida que os espíritos eles vão galgando patamares maior, né, na evolução, a infância, o período da infância, ele se faz mais reduzido porque já são espíritos inerentemente mais maduros, né? Então não é necessário aquela fase da infância tão prolongada como ainda é aqui nos planetas de prova e expiação, não é isso? A comunicação, como você já falou, é por pensamento. A segunda vista, que é a mediunidade, é uma faculdade permanente. Como são espíritos que vivem em missões, né? Eles possuem, como é que eu posso dizer? Eles preveem o futuro, mas não total futuro, porque isso só pertence a Deus, obviamente. As artes para eles, como são para nós, são inúteis, porque as artes, como eles dizem, que para nós eles são brinquedos que aliviam nossas dores. Tem uma entrevista de Mozart, nessa mesma revista, em que ele não reconhece uma música que ele compôs enquanto ele estava aqui, porque ele disse que a nossa música ainda é muito material, a gente precisa de instrumentos para materializá-la. E ele já ouviu coisas mais belíssimas do que aquela, do que a que ele compôs, né? Do que nós temos aqui na Terra, né? Disponível. Isso. Mozart é habitante de Júpiter, no caso. E eles possuem diferentes povos como nós, mas se unem por laços de amor e são governados por chefes onde a autoridade é baseada no grau superior de perfeição. Por mais que eles possuem a mesma ordem e a mesma classe, os seus governantes são aqueles que possuem mais experiência, possuem mais cabedal e possuem mais perfeição. Estamos concluindo, pessoal. Segurem aí. 3 minutinhos. Essas informações foram retiradas da entrevista com Bernard Palisse, que foi um oleiro do século XVI, que ele inclusive elaborou vários desenhos de Júpiter. Se vocês quiserem pesquisar no Google depois esses desenhos, a arquitetura de Júpiter é singular, ela não existe nada parecido aqui no planeta Terra. E numa das perguntas dessa entrevista é o seguinte: se o povo mais avançado da Terra se visse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? Então ele respondeu: a dos vossos macacos. É grave. A nossa situação é grave. Quando eu li essa pergunta, eu fiquei: o que eu acho de um macaco? Como é que eu tentaria educar um macaco?
Ia ter mais carinho com o macaco, vai cortar, né? Vai cortar agora, pessoal, com 1 hora. Aí a gente retoma, Aleph, ou não? A gente só consegue salvar uma. É porque a gente salva só uma, né? Concluindo, né, pessoal, porque aí é o limite de 1 horinha aqui das lives do Instagram. Pode concluir, Raquel. Você estava aí no... Como é que Não, você já. educaria um macaco? Não, foram só perguntas que eu me fiz, mas as características desses mundos já foram todas citadas, basicamente. Ok, pessoal, essa parte agora é só para a gente concluir a nossa live de hoje, certo? Que foi uma live que trabalhou sobre... um encontro que trabalhou sobre como nós reencarnamos nos diferentes mundos, certo? E aí eu gostaria de agradecer imensamente a presença de Tereza Raquel aqui conosco, certo? Tiveram algumas perguntas que foram feitas no chat, como, por exemplo, qual foi a bibliografia utilizada, certo? Basicamente, foi a do Livro dos Espíritos, certo? Deixa eu ver se a Raquel se junta conosco. Deixa eu convidar ela aqui. Será que foi? Pronto, tá chegando. Oi, querida, só para a gente concluir. Tá. Então, você queria comentar quais foram as bibliografias, Raquel? Só para a gente encerrar, né? Que foi o Livro dos Espíritos e mais... Livro dos Espíritos, livro Novas Mensagens de Humberto de Campos, Cartas de uma Morta, Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, todas são psicografias de Chico Xavier. Perfeito. Tem Crônicas de Além Túmulo também, e a Revista Espírita de 1858, dos meses de março e de abril. Lá Perfeito, tem muito mais características que vocês podem pesquisar e, enfim, é muito mais curiosidade, é só um compilado do compilado. Ok, pessoal, só pedindo, explicando que o break que a gente deu aí é porque as lives do Instagram, elas duram 1 hora apenas, é por isso que a gente retoma, certo? E no mais, tem mais perguntas no chat, Aleph? Só para agradecer, porque o nosso tempo estourou, né? Gostaria de agradecer mais uma vez a Tereza Raquel, dizer que a nossa próxima live será com a Lili Souza, como nós falamos no início do nosso encontro, certo? Curta a nossa página no Instagram, se inscrevam no nosso canal do YouTube também, certo? E a nossa live de hoje também vai estar disponível lá no canal do YouTube na terça-feira, certo? Para concluir, eu só queria ler para a gente uma breve oração, que é uma oração de ânimo, né, de força para essa semana que se inicia. E o título dela é assim: Vencerás. Não desanimes, persiste mais um tanto, não cultives pessimismo, centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo sugestivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente e edifica sempre. Não consistas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desista da paciência. Não creias em realizações sem esforço. O silêncio para a injúria. Ouvido para o mal, perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permita que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. E não menosprezes o dever que a consciência lhe impõe. É isso, pessoal. Uma ótima semana a todos. Que Jesus esteja conosco, que os bons espíritos familiares estejam conosco. E muita paz para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada.